Prezados amiguitos, eu fiquei sabendo recentemente que a Marvel vai republicar as aventuras de Ron, o Cavaleiro do Espaço, né? Ela não tinha mais os direitos, tinha perdido a licença. O Ron não é um personagem da Marvel, né? Embora ele tenha tido um período muito interessante, fabuloso na editora, ele não é um personagem Marvel. Eu vou falar um pouquinho sobre o personagem. Também gostaria de falar sobre a equipe criativa, principalmente sobre o Bill Mantlo, né, que foi o escritor do Ron, e de alguma maneira convencer, né, o senhor que está me assistindo a comprar esse material, esse ônibus do Ron. Eu claramente vou comprar. Eu queria falar um pouquinho sobre o personagem e tal. É um personagem que está muito no coração das pessoas, mas pouca gente realmente leu tudo. Eu mesmo não li tudo que foi publicado aqui no Brasil, porque é muita coisa, foram muitos anos, né? Não tinha uma revista própria. Mas eu li bastante coisa e vou falar um pouquinho sobre o assunto. É claro que eu estou falando de uma memória de mais de 30 anos, 30 e tantos anos. Então é possível que muita coisa eu não me recorde perfeitamente, ou esteja incompleto, não é? Eu quero dar só um panorama geral e também não vou, de alguma maneira, estragar a surpresa de ninguém, dar spoiler, né? Não é a minha intenção aqui. Minha intenção é simplesmente falar sobre esse material, por que eu acho ele tão interessante, por que eu quero tê-lo na minha coleção, né? Eu quero que ele faça parte da minha vida. E, sei lá, falar um pouco também do Bill Mantlo, que eu acho bem interessante a história dele. Eu acho que vale a pena a gente colocar um pouco. Tem na internet aquele canal Gico HQ, que é um canal que eu sigo e que eu gosto muito, e ele faz realmente ele conta as historinhas mesmo que foram publicadas no Brasil. Vale a pena para quem quiser ter uma ideia, quem nunca leu nada, quiser ter uma visão geral. Não sei se assistir tudo, porque aí você vai ter informações da trama, talvez não valha a pena, né? É melhor esperar para, quando sair o material, você ter aquele ineditismo, né? Mas o lance é o seguinte, cara, o Ron é uma coisa que eu também não sabia na época. Na época, para mim, eu achava que era um personagem da Marvel, ponto final. O Ron não é da Marvel, ele era de uma empresa de brinquedos chamada... Como é que era o nome? Era Parker Brothers. Parker Brothers, a empresa, e depois essa empresa, depois que acabou o boneco, acabou a revista, lá nos anos 90, ela foi vendida para a Hasbro. Então hoje ela é propriedade da Hasbro. Mas na época eu pelo menos não sabia disso. Eu achava que era um personagem como outro qualquer da Marvel, né? E era muito comum isso daí. É mais comum personagem surgir nos quadrinhos, depois virar boneco, desenho animado, filme, animação, essas coisas. Mas era relativamente comum, acontecia também de ter um brinquedo ser criado por uma empresa de brinquedo e se transformar ou em desenho animado, isso é mais usual, ou também em revista em quadrinhos. O próprio He-Man, eu acredito que foi assim, né? Tinha o boneco, e aí eles sentiram a necessidade de explorar um pouco, de contar um pouco da mitologia do personagem, para tentar estimular as vendas, né? Deixa eu pegar. Meu isqueiro caiu aqui. Tentar estimular as vendas, e tinha lá as revistinhas se eu não me engano, era a DC Comics que fazia as revistinhas do He-Man. Isso acontecia. Não vou dizer que era muito usual, mas acontecia, né, o inverso. Sair de um brinquedo e se transformar em história em quadrinho. O Ron foi mais ou menos isso. Primeiro, a Marvel conseguiu a licença de um brinquedo chamado Micronautas. Isso foi em 79, janeiro de 79, ela teve essa oportunidade de contar as historinhas dos Micronautas. Era um brinquedo de uma outra empresa, não vou lembrar qual é o nome, e foi um sucesso. Também era a mesma dupla, era Sal Buscema nos desenhos e Bill Mantlo nos roteiros. Aí, isso foi janeiro de 79. Dezembro de 79, eles
tinha o licenciamento do Ron, o Cavaleiro do Espaço, que era um boneco, apenas um boneco, e não tinha nada de background, né, de história, de mitologia, nada disso. Foi construída pelo Bill Mantlo e pelo Sal Buscema. A premissa básica de Ron é muito parecida com as histórias do Surfista Prateado, mais ou menos a mesma coisa. Tinha lá um planeta paraíso, vamos dizer assim, onde todas as necessidades humanas já tinham sido alcançadas, né? Todas as dificuldades e tal, pelo intermédio da ciência e do desenvolvimento científico e social, tudo foi resolvido. Quer dizer, o planeta não tinha fome, não tinha guerra, não tinha exploração, doença, não tinha nada, nada assim de ruim, só coisas boas. A população vivia em paz e vivia para prazer realmente, né? Para se divertir, coisa e tal. Mais ou menos aí comparando com a história do Surfista Prateado, vivia lá o Northern Red, né? O Surfista Prateado. Ele vivia em Zenlá, e o Zenlá também estava tudo resolvido, tudo tranquilo. Aí vem uma ameaça externa, né, um inimigo externo. No caso do surfista foi o Galacticus. No caso de Galador, eu chamo Galador, mas eu acho que é Galador, ou Galador. Eu chamo como eu lia na época, então ficou o nome. Né? No caso de Galador, né, do planeta do Ron, eles viviam em paz, estava tudo bem, tudo legal. A impressão que dá é que era uma espécie de planeta central, mas tinha outros planetas que eram uma espécie de colônias, onde também existiam galadorianos, né, vivendo nesse planeta. E eles começaram a receber uma invasão de uns alienígenas que mudam de forma. No primeiro momento eles não sabiam disso, mas eles eram uma espécie muito agressiva, muito violenta, belicista. E eles ficaram apavorados, falaram, pô, o que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai se defender dessa invasão desses alienígenas? E aí o líder do planeta, de Galador, o Galador, decide tomar uma medida radical. Ele cria um grupo, né, de voluntários, as pessoas se voluntariam para defender o planeta dessa ameaça alienígena. E aí eles iam criar uns ciborgues, eram seres humanos que abriam mão da sua humanidade e se transformavam num misto de robô com partes humanas, tipo um Robocop, assim. E é mais ou menos, como eu falei, mais ou menos a premissa do Surfista Prateado. Né? Ele abre mão da sua humanidade para salvar o seu planeta. Então, de todos os habitantes, né, que eles chamam de juventude, a juventude dourada de Galador, o primeiro a se voluntariar é o Ron. Ele é o primeiro que decide se sacrificar em prol da salvação do planeta dele, ou dos planetas, né, da confederação lá de planetas que estavam sendo ameaçados pelos espectros terríveis. Né? No começo, os espectros eles tinham umas formas meio vaporosas, não tinham uma forma muito definida. E a grande característica dos espectros é que eles mudam de forma. Então eles têm essa possibilidade, eles entram nos planetas e vão destruindo por dentro. Eles ficam muito semelhantes, né, aos habitantes daquele planeta. Qualquer espécie viva eles podem copiar. É mais ou menos como os Skrulls. Né? A diferença é que os espectros eles têm duas características. Eles são cientistas também, igual aos Skrulls, mas eles têm um lado de magia arcana. Sobretudo as mulheres, né? A parte feminina tem muito essa coisa das bruxas e tal.
Então, as histórias do Ron, elas são muito interessantes por isso, porque você tem, num primeiro momento, você tem uma história de ficção científica tradicional, né? Alienígenas, robôs, ciborgues espaciais, naves, né? Tudo isso. Mas tem também o lado do misticismo, da magia. Isso fica bem interessante no desenrolar das histórias com o roteiro do Bill Mantlo. É a primeira coisa que você que já pega assim, que eles são, não é exatamente aquela ficção científica tradicional. Ela tem um quê de suspense e de terror. Já eu vou chegar explicar um pouco melhor isso daí. E o que acontece é o seguinte, rapidamente os galadorianos eles conseguem a vitória, eles dissipam a ameaça ao planeta deles dos espectros. Mas o que acontece? Quando eles fazem isso, quando eles ganham, né, a guerra, tudo isso é narrado pela memória do Ron. Né? Ele já, o quadrinho começa com ele chegando na Terra. E aí ele vai narrando a história dele, o que é que ele é, de onde ele vem, coisa e tal. Mas tudo é meio flashback. Rapidamente eles conseguem debelar a ameaça dos espectros para Galador. Mas quando eles vão para o planeta dos espectros, para tentar vencer e acabar de vez, com qualquer possibilidade de eles eventualmente tentarem de novo, não foi só o Ron que virou o Cavaleiro do Espaço, teve outros Cavaleiros do Espaço, jovens, né, de Galador, que se voluntariaram para se transformar em ciborgues. Quando eles chegam no planeta para terminar de vez, né, a ameaça, eles percebem que os espectros fugiram pelo universo. E uma característica fundamental dos galadorianos é que eles têm um profundo respeito pela vida, por qualquer tipo de vida, mesmo a dos inimigos, mesmo a dos espectros. Fazem de tudo para não matar, para não fazer nenhum tipo de maldade. Tanto que o Ron ele tem uma dificuldade muito grande em matar. Ele tem que, em geral, ele tem uma arma que transporta esses espectros para um limbo, né? Na época que eu lia isso, eu achava meio complexo demais, achava muito confuso. Então, eu também nunca me interessei pelo universo espacial do universo cósmico da Marvel. Nunca foi a minha praia. Eu gosto mais das histórias urbanas. Mas, tanto que eu lia no final. Geralmente o Ron ele vinha nas histórias do Hulk, nas revistas do Hulk, depois acho que do X-Men. Então eu lia por último, então era mais confuso, eu também era bem mais jovem, né? Então às vezes eu não entendia muito, eu achava meio complexo, meio pesado demais as histórias do Ron. De fato, elas, pelo menos na minha memória, elas são bastante, são um pouco mais densas, né, do que as histórias dos super-heróis tradicionais da Marvel. Então basicamente foi isso, o Ron e os outros cavaleiros, o Ron, como ele foi o primeiro cavaleiro, ele é dado a ele a arma mais importante de Galador, que é o neutralizador. O neutralizador ele não necessariamente mata as pessoas, ele neutraliza e bane os espectros para esse tal desse limbo. Anos depois é que eu fui fazer a conexão. Pô, será que esse limbo era o mesmo limbo das histórias do X-Men? Ou era uma ideia básica de ser o mesmo limbo das histórias do X-Men, mas acabou que, o Ron não era propriedade da Marvel, foi deixado de lado e tal. Isso não é muito explicado, pelo menos eu não me lembro de nenhuma explicação disso daí nos quadrinhos do Ron. Simplesmente é um limbo, um lugar genérico, onde eles não podem voltar, né, os espectros. Então eles ficam lá, né, eles são seres totalmente malignos, então eles ficam lá e não incomodam, não afetam ninguém, não afetam nenhum outro planeta. E a primeira edição do Ron é justamente essa, ele chegando na Terra, porque, como eu falei,
eles chegam lá na Dark Nebula, que é o planeta dos Spectres, e eles não encontram mais uma organização, uma civilização, nada disso. Eles fugiram para o universo. Aí o que acontece? Os caras se sentem responsáveis, né? Eles têm esse código de ética e de conduta muito forte, muito arraigado entre os galadorianos. Não matar, respeitar a vida como um princípio e um bem maior, né, de todas as espécies vivas. Então os galadorianos se sentem responsáveis, falam, pô, a gente precisa ajudar outros planetas que talvez não tenham as mesmas condições que nós tivemos, de juntar uma equipe de contra-ataque, de defesa e se defender. Então, se esses espectros vão para outros planetas menos desenvolvidos, eles podem conquistar esses planetas e até, inclusive, amanhã ou depois, nos atacarem de novo, né? Melhorarem lá aumentarem sua população, melhorarem sua tecnologia e nos atacarem de novo. Essa transformação de seres humanos, né, de galadorianos em ciborgue, ela é muito traumática. Todos os cavaleiros do espaço têm uma espécie de melancolia interna de querer voltar a ser humano, porque eles viviam no paraíso, eram pessoas que vivendo sempre para alcançar seus sonhos, seus objetivos, seus prazeres na vida, e tendo que se tornar assim da noite para o dia guerreiros, né, soldados. Então todo mundo ali tem aquela armadura, mas não é uma armadura que você tira tipo do Homem de Ferro, você tira o capacete e pode se alimentar e tal. Não, eles são enxertados na parte do robótica, né, cibernética, enxertado tecido e partes humanas. Então todo mundo, logo, acho que algumas edições iniciais de ROM, isso é colocado, isso é estabelecido, que eles poderiam, eventualmente, se a guerra, quando terminar a guerra, poderiam voltar ao planeta Galador e poderiam voltar a ser humanos. Reivindicar a sua humanidade de volta, deixar de ser máquina, meio humano, e virar só ser humano. Tanto que tem o material genético deles, uma parte do material genético é guardado lá em Galador, para que, quando eles voltarem, eles possam fazer o uso, né, virar humano novamente. Então quase todos, tem um que não, mas a maioria dos cavaleiros desejam muito terminar isso, vencer essa guerra, acabar com essa ameaça e voltar. E o Ron é um deles, The Greatest Space Knight, né, o maior de todos os cavaleiros é o Ron. É uma espécie de líder do grupo. Mas aí, como eu falei, eles tiveram que se dispersar por todo o universo, e a história que a gente vai acompanhar mais próxima é a história do Ron chegando na Terra. Ele demora 200 anos, né, do final da guerra lá em Galador, do final da invasão em Galador, até chegar na Terra, ele demora 200 anos. O lance do Ron e da história é que eles não planejaram tudo de início para começar a desenhar e escrever. Não fizeram um plano, né? Devem ter feito uma ideia básica, um esqueleto de ideia, e depois foram desenvolvendo, né? Então você vai tomando ciência da coisa meio que conforme os quadrinhos vão sendo desenvolvidos. Por exemplo, como eu falei, esse negócio no início, você lê assim, dá a impressão que os caras abriram mão da possibilidade de voltar a ser humano, igual o Surfista Prateado. Vai ficar sempre ciborgue. Mas logo depois ele já muda um pouco de ideia e fica estabelecido que eles eventualmente têm essa possibilidade de voltar a ser normal, ter o corpo orgânico, né, 100% orgânico. Nessa questão dessa viagem do Ron, fica meio que estabelecido que ele não ficou viajando 200 anos, mas em animação suspensa ou sem fazer nada. Ele ia lutando com os espectros no meio do caminho, né? Onde eles estavam lá, onde eles encontravam a nave, encontravam algum tipo de foco, de tentativa de colonizar um planeta ou alguma coisa, ele lutava, ele e os outros provavelmente,
lutavam contra os espectros. E aí ele chega na Terra. A Terra aparentemente está infestada de espectros, está cheia de espectros. E ele chega num vilarejo, numa cidadezinha da Virgínia Ocidental, West Virginia. Ele chega lá e está abarrotado de espectro. Como eu falei, o espectro ele tem essa coisa de mudar de forma. Então, eles são bem fracos. Depois eles vão ficando um pouco mais fortes ao longo das histórias. Como é que se diz? Os embates entre o Ron e os espectros, o Ron e os seus ajudantes. Ele vai arregimentando pessoas no meio do caminho. Vai ficando um pouquinho mais complicado, mais difícil, vai tendo, né, a coisa vai escalando. Mas num primeiro momento, eles são muito fáceis, né? Então eles quase são meio covardes, muito mais fáceis que os Skrulls. Os Skrulls têm uma característica mais forte mesmo. O grande barato dos espectros é que eles, como eles mudam de forma, eles realmente contaminam a sociedade onde eles começam a invadir, porque eles se tornam exatamente iguais, né? Tipo o ser humano, começa a ter profissão, começa a ter emprego, se relacionam com os seres humanos, namoram, casam, ocupam cargos, em geral eles ocupam cargos estratégicos. Tem espectros na SHIELD, tem espectros no governo americano, na ONU, e nas cidadezinhas, na prefeitura, na delegacia, no escritório do xerife, tem um monte de espectros, sempre em cargos poderosos. Eles vão se ajudando uns aos outros e vão galgando postos importantes dentro da sociedade. Aí o Ron chega nessa cidadezinha e apavora todo mundo. Ele é visto como um robô do mal, né? Porque só ele consegue ver os espectros como eles realmente são. Ele tem 3 equipamentos, o Ron, basicamente. Ele é um tradutor universal que ele materializa, eles chamam de subespaço. Fica no subespaço, ele materializa o tradutor. Eu acho que ele só pode materializar um de cada vez. Materializa o tradutor, ele aprende a língua do planeta ou da sociedade onde ele está. Inclusive de língua de baleia, de outros animais, ele consegue também. Ele tem o analisador, que é onde ele consegue realmente ver se aquela pessoa é um ser humano ou se é um espectro. Ele consegue analisar a energia, né, o padrão energético daquele ser vivo e consegue saber se ele é um terráqueo ou se ele é um alienígena e se ele é um espectro. Se ele for um espectro, como eu falei, ele não mata, ele tem força suficiente, ele é um ciborgue forte, voa, extremamente poderoso. Ele poderia matar o espectro com as próprias mãos, mas eles têm esse código de conduta muito arraigado, muito forte, então eles não fazem isso. Pelo menos o Ron evita ao máximo fazer isso. Quando ele mata algum espectro, ele fica transtornado, fica super chateado e tal. Aí a terceira arma dele, que é considerada a maior arma do planeta Galador, foi concedida para ele porque ele é o primeiro, né? Ele é o que se voluntariou primeiro, que é o neutralizador. O neutralizador ele consegue neutralizar a ameaça, dependendo da intensidade que ele escolhe lá, ele pode realmente matar o espectro, alguma coisa que os espectros tenham criado, algum outro bicho que eles tenham feito, algum outro monstro, e consegue enviar para o limbo, para esse tal desse limbo. O que ele mais faz é enviar para o limbo. Depois de um tempo, quando você vai lendo as histórias do Ron, ele é estabelecido que os espectros eles têm uma origem em comum com os Skrulls, né? E inclusive os Skrulls são inimigos mortais dos espectros. A gente vai descobrir depois. Como eu falei, ele está criando a história, né? Ele pega lá um negócio muito, muito básico, era só o robozinho da Parker Brothers, da empresa.
O robozinho com o olho iluminava, tinha uns LEDs aqui na barriga e uma arminha. Aí ele vai construindo essa mitologia toda. Então, depois ele cria isso, ele vincula a origem dos espectros como uma origem comum com os Skrulls. A diferença é que os Skrulls foram para um ramo apenas científico, né? Os Skrulls são racionais e cientistas, e os espectros têm essa dualidade entre a ciência e também a magia. Tem espectros do gênero masculino que são bruxos, que são ligados à magia, mas a maioria deles, da espécie dos espectros ligados com magia, é o gênero feminino. É a maioria. Mas tem também o gênero masculino ligado com magia. Mas são bem menos. E aí o básico é isso. O Ron chega no planeta Terra, tratado como um robô alienígena perigoso, porque ele começa a analisar os habitantes da cidadezinha onde ele parou, né? Coincidentemente onde estava infestado de espectros, e começa a mandar um monte de espectro para o limbo. Mas quando ele manda o cara para o limbo, ele não vira ele não muda a aparência dele. Então dá a impressão pro terráqueo, para quem está olhando, dá a impressão que ele está dando um laser, um raio laser da pessoa e está matando ela. Mas ele não está fazendo isso, ele está mandando para o limbo, e aquele corpo material se torna cinza. Então, o pessoal fica apavorado, acha que o robô alienígena está pulverizando os habitantes da cidadezinha. A cidadezinha se volta toda contra ele, menos um habitante, que é a primeira pessoa que ele encontra quando ele cai na Terra, que é a Brand Clark. Brand Clark ou Clarkson. É vai ficar grande amiga dele, ele confia muito nela, ela confia muito nele. Logo no começo ela tem medo, né, do Ron, ela acha que ele é um alienígena maligno. Mas depois ela já começa a acreditar nele, ela é a única que acredita nele na cidade, durante um primeiro momento. Então por aí você já tira que ele meio que se apaixona por ela, e depois ela se apaixona por ele também. É como eu falei, ele está na tampa, velho, ele está 200 anos nessa luta contra os espectros, meio que sozinho, né? Um cara como ele, que era um cara que vivia num planeta harmonioso, ele sente a necessidade do convívio, do contato, do amor. Ele tinha uma namorada também no planeta dele. Ele era uma pessoa muito jovem, não diz a idade exatamente, mas ele era um jovem de Galador, né, que se voluntaria como se fosse ir para o exército, né? Então ele já estava saco cheio quando ele chegou na Terra. E aí, sendo tratado como um vilão, como uma pessoa do mal e tal, ele meio que se apaixona por essa menina, essa Brand Clark. E ela acaba se apaixonando por ele, mas ela tem um namoradinho também, da cidadezinha. E aí os pais acham que ela tá louca, que ela tá delirando, que esse alienígena perigosíssimo, tá ameaçando a cidade, chama a polícia, chama o xerife. E por aí você já tem, basicamente, uma história básica de ficção científica, né? Aquele monstro do espaço que vem para a Terra e tal. Os vilões, né, também alienígenas. Você tem uma história uma novelinha, realmente, de romance. E você tem uma história de suspense. Tudo isso tratado, suspense espacial, suspense de ficção científica, que é meio que Space Invaders, sabe? Invasores do espaço. Ou meio que Arquivo X, porque como eu falei, eles são os espectros, eles se misturam na sociedade sempre em cargos de chefia e tal. Então você fica meio sem saber direito quem que é o ser humano, quem que é o espectro, as tramas, né, que eles estão fazendo ali para tentar vencer o Ron, para tentar convencer a cidade que o Ron é
é um vilão, é um inimigo. Tudo isso é colocado nas primeiras edições, né, nas primeiras histórias do Ron, e é muito saboroso, né, porque é uma coisa diferente do que você vê no universo Marvel tradicional. Mesmo que o Ron não é uma coisa do novo universo Marvel, não é uma coisa de fora, não. Ele está dentro do universo tradicional da Marvel, meio. Mas tem esse lado mais, um gibi mais adulto. Por isso que na minha época de garoto eu já não gostava tanto, eu me sentia meio desconfortável lendo Ron, porque eu já não entendia muito. Eu preferia as histórias básicas do Homem-Aranha, do Hulk, né, com os inimigos já tradicionais. Os inimigos do Ron não são assim, é tudo muito mais sutil. Mas aí, pois bem, aí o Ron ele começa a interagir na cidade, coisa e tal. Eu gosto de dividir a epopeia do Ron, vamos dizer assim, em três grandes momentos. O primeiro momento, que é o melhor de todos, é o início, quando ele chega no planeta Terra, vai até quando ele volta para Galador. Ele precisa voltar para Galador, não vou explicar porquê e nem o que acontece lá. Mas é uma subida, cara. As histórias vão ficando cada vez melhores, vão ficando cada vez mais empolgantes, você vai ficando cada vez mais fisgado nas histórias do Ron, dessa primeira fase, até ele chegar em Galador. Quando ele chega em Galador, tem uma outra ameaça, tem uma outra reviravolta. Se tivesse terminado ali, já seria fantástico. Mas ainda tem a segunda fase. Né? A segunda fase é quando ele volta para a Terra. Ele já estava nesse período, já tinha conquistado ali a cidadezinha Clayton, acho que é o nome da cidade. Cidade inventada. Ele já tinha conquistado os habitantes da cidade. Então, aquela cidade ficou um segundo lar para ele. Ele já estava apaixonado pela Brand, a cidade, quase todo mundo gostava muito dele, e ele sai justamente para voltar para Galador, ele precisa ajudar o planeta dele, achando que ele já tinha pacificado aquela regiãozinha. Falou, não, pera, isso aqui essa minha base aqui, né, na Terra já está mais ou menos pacificada, a gente já tirou os espectros, depois quando eu voltar, eu uso essa base como uma forma de continuar a luta contra os espectros no planeta todo. O planeta inteiro, a Terra, está infestado. Então a segunda fase é isso, ele volta para... Depois a gente vê que não é bem assim, que o Clayton não está exatamente pacificado, mas ele acredita nisso quando ele vai para Galador. Ele volta para Clayton e aí dá início a isso que eu chamo de segunda fase, que é uma fase bem mais longa, pelo menos na minha cabeça, eu não sei, realmente eu posso estar falando de memória, posso estar enganado. Mas para mim é a fase mais longa. Também é muito boa, também eu gosto bastante dessa fase, mas não é tão interessante quanto a primeira fase. A primeira fase, para mim, é uma crescente total, assim. Até uma situação apoteótica que ele de volta no planeta dele. Mas aí a segunda fase ele volta para a Terra e dá início a um périplo. Meio que ele ainda acredita que Clayton está pacificado, ele começa a viajar para outras cidades dos Estados Unidos, e principalmente também acho que vai para a Rússia, para o Reino Unido, vai para alguns outros lugares e se relaciona com outros personagens. Ele já conversava com personagens Marvel nessa primeira fase, mas na segunda fase isso é mais intensificado. Ele se relaciona com o Doutor Estranho, com Coisa. Acho que desde a primeira fase ele já encontrou o Coisa, mas ele volta a encontrar o Coisa. Acho que o Hulk. Mas aqueles mutantes da Rússia, né, os Soviéticos Supremos, eu acho. Alguns mutantes da Rússia. Ele se encontra com o pessoal do X-Men. Né? E aí, como eu falei, as histórias sempre mesclando ficção científica
Aliás, a partir de um determinado momento, nessa primeira fase, a partir de um determinado momento, o Bill Mantlo sente a necessidade de explorar um pouco mais a mitologia dos Cavaleiros do Espaço, dos Cavaleiros Espaciais, dos Space Knights. E aí ele faz a saga dos Cavaleiros do Espaço. São historinhas curtas, depois da história principal do Ron, da aventura, da saga, né, do Ron, ele faz essa saga dos Cavaleiros, que é um flashback, né, em retrospectiva, de como que eles ganharam a guerra com os espectros, né, aquela primeira batalha lá em Galador, como que eles decidiram, como que eles aceitaram a necessidade de se separarem, né, e cada um ir para uma parte do universo atrás dos espectros. Como é que a coisa se deu? Ele desenvolve um pouco mais, inclusive outros personagens que de vez em quando aparecia nessa primeira fase. O Ron, ele é o primeiro cavaleiro, mas tem um grande amigo dele que também se voluntaria. E rapidamente ele é dado como desaparecido, que é o Firefall. Também tem outra arma, que é o fogo de Galador, uma coisa assim. Tem a Space Shine, não, Star Shine, que é uma menina de Galador que se transforma em cavaleiro espacial também. Tem um outro cara que é o Terminator, Terminus, um nome desse. É um outro cavaleiro. Tem vários personagens. Talvez, aí eu estou especulando, tá? Não tenho certeza, mas talvez fosse até um pedido da própria empresa que fazia os bonecos, para, quem sabe, ter outros bonequinhos, né? Para não ficar só no ROM. Apesar que, é como eu falei, cara, foi meio um tiro no pé. Porque eu tiro isso por mim, porque eu era muito garoto, né, nesse período que eu comecei a ler o Ron nas histórias do Hulk, e eu achava muito fora do tom dos quadrinhos de super-herói da Marvel. Era uma coisa para pré-adolescente, um pouco mais velho, saca? Tipo, sei lá, eu tinha uns 7, 8 anos, era gente para 12, 13 talvez. Pessoal um pouquinho mais velho. E não era tanto, não é como é hoje, que os bonecos eles têm essa pegada já para adulto mesmo. Tanto a action figure quanto as estatuetas e coisa assim. Naquela época não, o brinquedo era para criancinha mesmo, para criançada mesmo. Mas de toda forma, ele tinha lá outros personagens para eventualmente, se o boneco desse certo. O boneco não deu certo, ele acabou antes das histórias do Ron acabarem, terminar a licença que a Marvel tinha para fazer as histórias, o boneco já nem era mais vendido. Entendeu? Por isso que eu digo, a gente que pegou depois, nas revistas aqui no Brasil, a gente nem sabia que tinha essa ligação de boneco. Mas aí eu estou especulando, eu acho que talvez tenha sido isso, algum pedido, né, da própria empresa, olha, faz aí uma saga dos Cavaleiros do Espaço para ter outros bonequinhos para a gente poder vender um grupo maior de bonecos. Mas como eu falei, cara, Ron era muito pesado. Tinha uns negócios assim, tinha um negócio de terror, essa coisa da magia, dava possibilidade, abria o campo para o Bill Mantlo trabalhar com, e o traço maravilhoso do Sal Buscema, não pode esquecer isso, trabalhar com aspectos de horror mesmo, de terror, de tensão. Você via algumas histórias que era bem pesado, sabe? Para a época e para nossa, sei lá, para a garotada que talvez fosse o público-alvo do bonequinho do Ron, não só do quadril. O Ron foi um mega sucesso, tá? Tanto esses Micronautas foi um sucesso que, como eu falei, em janeiro de 79 saiu os Micronautas, dezembro de 79 saiu o Ron. Vamos considerar aí começou dos anos 80. Foi um mega sucesso, todo mundo adorava o Ron nos Estados Unidos, até onde eu sei, pelo que a gente vê na internet. Aqui no Brasil eu não sei muito bem. Eu sei que era famoso, mas não tinha talvez a mesma pegada, né?
Até porque o público americano eu acho que era um pouco mais velho do que o público médio, né? Dos leitores Marvel americanos era um pouco mais velho do que o leitor brasileiro. Aí você tinha essa primeira fase que eu falei. A segunda fase, ele volta para o planeta Terra. E era na minha cabeça, é uma fase mais longa. Ele se relaciona mais e mais com os personagens Marvel. Ele viaja mais, sai muito aquela história mais comezinha, mais contida, autocontida na cidade de Clerton. Se expande, então ele vai para outras cidades maiores e coisa e tal. Até acontecer um evento traumático, uma tragédia, que termina essa fase. Eu não vou dizer qual é a tragédia, porque aí é entregar muito a história para quem vai ler. Como eu falei, esse canal Gico HQ, ele tem história por história, contando pelo menos os arcos, né, principais. E é muito interessante. Eu dei uma olhada também nisso para relembrar, né? É muito legal esse canal do Gico. Ele é um desenhista brasileiro, professor de desenho e também colecionador de quadrinhos. E fala muito de quadrinhos dos anos 70, dos anos 80. Acho que até ele coleciona até hoje, quadrinhos modernos. Essa segunda fase, como eu disse, ela é muito boa, mas eu não tenho o mesmo carinho que eu tenho pela primeira fase. Aí quando chega esse evento, essa tragédia que acontece, eu considero aquilo ali o fim da segunda fase. E o início da terceira fase, terceira e última fase. Aí essa terceira fase, eu considero que ela eu não considero ela tão boa quanto as duas primeiras. Por quê? Porque eu acho que, primeiro que eu acho ela mais acelerada. Eu não sei, aí também estou especulando. Eu não sei se a Marvel estava em vias de perder a licença, precisava precisava dar um desfecho qualquer, né? Não sei se as vendas já não estavam tão boas, não saberia dizer o que é que houve. Mas essa terceira fase eu considero o seguinte, quando é tudo aquilo que foi construído como uma espécie de teoria da conspiração, uma espécie de suspense, isso tudo fica mais aberto, fica realmente o confronto fica mais explícito, envolve mais ainda os personagens do universo Marvel, né, grande parte dos super-heróis, e é o que eu chamo de a Guerra dos Espectros. É o que eu chamo, não, a Abril chamava isso, a Guerra dos Espectros, do início à Guerra dos Espectros. É uma coisa, um confronto muito mais direto, muito mais, quer dizer, a sociedade como um todo, não apenas aquela cidadezinha ou uma ou outra pessoa fica sabendo dos espectros. A sociedade fica sabendo dos espectros, os outros super-heróis, alguns super-heróis intervêm, tanto que, eu me lembro bem que quando é criado os Vingadores da Costa Oeste, uma das argumentações do Visão para criar os Vingadores da Costa Oeste era essa, naquela minissérie dos Vingadores. Se não me engano, teve uma minissérie dos Vingadores, depois teve as histórias, né, mensais, Vingadores da Costa Oeste. Ele dizia isso, olha, a gente precisa criar uma equipe na costa oeste dos Estados Unidos, porque agora nós estamos com uma nova ameaça interplanetária, que são os espectros. Eu me lembro claramente disso, que era uma das justificativas para criar os Vingadores. Claro, a justificativa editorial é para você poder aproveitar os personagens e tal. Mas dentro das histórias, era uma das justificativas que os Vingadores tinham que ter um grupo lá em Nova York, e tinham os Vingadores ali na Califórnia, para ajudar aquela região e combater os espectros ali. Então essa terceira fase é uma fase mais aberta. Tem uma coisa interessante, desde a primeira fase, além dos espectros estarem em cargos de poder, eles estavam em cargos midiáticos. Então os espectros eram eram editores de jornal, eram repórteres,
Eles trabalhavam com essa parte de mídia, inclusive para fazer uma campanha difamatória contra o próprio Ron. Por isso que eu digo que era saboroso. Você tem vários gêneros ali, subgêneros da ficção científica, né? Por exemplo, essa saga dos Cavaleiros do Espaço. Apesar de ser historinhas curtinhas, é uma space opera, vamos dizer assim. Ali tinha tudo, né, claramente do subgênero, talvez o maior subgênero da ficção científica seja o space opera. Então tinha tudo ali, as naves, os tiroteios no espaço, os ciborgues, né, lutando no vácuo, toda aquela coisa. Raças alienígenas, tudo mais. E tinha também essa teoria da conspiração, tipo Arquivo X, né? Trabalhando por debaixo dos panos, tentando criar uma narrativa, construir uma como é que se diz, que o Ron fosse uma ameaça à humanidade, que tivesse perseguido. Então você tinha tudo isso junto, sendo trabalhado magistralmente pelo Bill Mantlo. Depois eu queria falar um pouquinho do Bill Mantlo e pelo Saul Buscema. Basicamente são eles que capitaneam e que comandam. Eu acho que o Bill Mantlo vai até o fim e depois o Saul Buscema ele fazia as histórias do Hulk, fazia outras coisas também. Eu acho que o Saul Buscema depois ele sai e entra outros desenhistas, inclusive o Steve Ditko entra no final. Mas eu me lembro do Ron, me lembro do Saul Buscema. Ele está muito atrelado ao personagem, né? E essa terceira fase, como eu falei, ela é uma fase, eu acho, pela minha cabeça, é uma fase um pouco menor, pela minha lembrança, e é uma fase meio corrida. Então pode ser que seja isso, pode ser que estava diminuindo o entusiasmo e tal. Uma crítica que pode ser feita, deve ser feita ao Ron, é que mais ou menos aí, voltando àquela comparação com o Surfista Prateado, o Ron ele é extremamente melancólico. Até se você estiver num bode, num baixo astral, não é legal você ler o Ron, porque você fica meio deprimido, assim. Por causa dessa questão dele ter abdicado da sua humanidade, isso é uma coisa recorrente, ele está sempre pensando nisso, sempre. No caso do Surfista, ele tinha essa coisa, principalmente na época do Surfista, as primeiras histórias do Surfista com Stanley e John Buscema, o Surfista era muito melancólico, saudosista, estava sempre pensando em Xalabá, né, Xalabá, a namorada dele, em Zenlá, o planeta. Quando ele estava preso na Terra, ele estava sempre querendo singrar o espaço na sua prancha. Tinha essa melancolia no Surfista, mas não é o tempo todo. Ele tinha as aventuras dele, tinha as coisas dele, ele tocava o barco. O Ron é o tempo inteiro. Eu acho que não me lembro de uma edição que ele não lamente o fato dele não ser um ser humano. Sobretudo porque ele estava muito apaixonado pela Brandy, né, principalmente na primeira fase que ela está com o namorado ainda. Aí tinha uma coisa do triângulo amoroso, o namorado também tinha ciúme do Ron. O Ron ficava naquela, porra, eu não posso namorar porque eu sou um ciborgue, eu não sei se eu vou voltar a ser um ser humano. A Brandy ficava também não vai. Até que ela realmente se apaixona por ele e fica outra coisa. Mas tem essa coisa da história de romance, da história que é muito característica da Marvel, né? O X-Men tem isso também, o Demolidor tem isso, o Homem-Aranha. Então oscilava, era muito prazeroso. Só que o Ron ele é constantemente melancólico. O tempo todo ele está lamentando o fato dele ser um ciborgue, o fato dele ter que ser um soldado, um guerreiro, né? Um combatente, porque não é a praia dele, ele não foi criado para isso, ele não queria isso para a vida dele. Diferente, por exemplo, de um Capitão Marvel, que o Capitão Marvel era um militar de carreira.
ele vem para a Terra, coisa e tal, ele tinha uma certa melancolia, mas não era o tempo todo. O Ron é o tempo todo. Isso é aí que eu falo. Isso você lendo uma historinha no meio de um mix, né, de revistas como a do Hulk, a do X-Men, é uma coisa. Você pegar um tomo inteiro, um ônibus inteiro, e ficar vendo todas as histórias, você lê assim de quantidade, com esse mesmo tom, isso deve dar um baixo astral. Estou especulando porque eu não tenho, né? Ainda não foi lançado o material aqui no Brasil. E eu não li o material americano. Mas você lê isso tudo desse jeito, pode ser meio cansativo. Então, às vezes, é como eu falo, cara, a primeira fase, que é o que eu acredito que vai estar, provavelmente vai estar toda no primeiro ônibus. Cara, a primeira fase ela sobe. Apesar de ter essa coisa melancólica, isso é ao longo de toda a história do Ron, tem isso daí. Mas ela é um negócio, é tanta coisa acontecendo, tanta coisa divertida, fascinante, que você consegue sublimar com uma certa tranquilidade. Mas é claro, quando eu estou falando, eu li as histórias com um certo vagar, com uma certa demora. Eu leio assim, de um montão, pode dar um bode, pode dar um baixo astral. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Ler e saber a hora de parar. Às vezes dá vontade de você ler mais, né? Pelo menos nesses poucos ônibus que eu comprei, eu sempre fui muito reticente ao ônibus, pelo formato, pelo conforto de ler e tal, pela dificuldade de ler. Mas depois que eu li os primeiros, cara, eu adorei. Mas é aquela coisa, você fica, porra, você às vezes vara a noite lendo. De tão empolgado que você está com aquela aventura, você tem aquilo, todo o material, uma boa parte do material na sua mão, é difícil você largar. Mas você tem que estar ligado como é que está o seu astral naquele momento, para você não se deixar ficar meio deprimidão com essa melancolia constante do Ron. Isso é fato, eu me lembro claramente disso. De criança, pô, esse cara está sempre pensando nisso, está sempre chateado com isso. Uma outra coisa também que eu achava, que não é uma característica específica do Bill Mantlo, pelo menos nas coisas que eu li dele, não era uma coisa constante. Mas em um Ron, no material do Ron, é uma coisa constante. Ele é muito explicativo e muito... ele rememora muito. Então, por exemplo, você está lendo aqui, sei lá, 20ª edição. Um exemplo. Ele está falando de alguma coisa que aconteceu na 15ª, na 11ª. Entendeu? Ele faz muitas explicações e fica resgatando as coisas que aconteceram no passado. Mais ou menos comparando, quando eu comprei aqueles ônibus das tiras de jornal do Homem-Aranha. Ali faria um sentido, mas também para você ler em um ônibus é meio cansativo, porque ele fica relembrando o tempo todo uma coisa que passou, sei lá, 1 ou 2 edições e você já está lembrando, já está na sua cabeça. Mas ali faz sentido, porque ali é uma tira de jornal. Por exemplo, eu ganhei de um amigo meu o ônibus, um dos ônibus, assim vários, eu ganhei um do Fantasma. Ele comprou repetido, ou ele ganhou de presente, aí ele me deu um deles. E você vê claramente, as tiras têm essa coisa de recapitular eventos que se passaram há pouco tempo. Mas ali faz sentido, porque numa tira de jornal, nem sempre o cara tem, o leitor, ele está lendo aquele jornal todo santo dia, está lendo aquela tirinha todo santo dia. Então, muitas vezes o cara pegou aqui, leu uma tira hoje, ele sabe mais ou menos o contexto, mas ele vai ler o jornal de novo daqui 2, 3 dias. Então, ele precisa ter uma ponte para dar um fio condutor naquela história, naquele arco de história que o autor está contando. E Ron é o tempo todo assim, cara. Também é uma coisa cansativa. Se você pegar isso
numa edição mensal é uma coisa. Você pega, você já passou um mês, você já leu faz um tempo. É porque antigamente a gente não tinha tantas essas ofertas. A gente lia e relia o gibi um tempão, várias vezes, até chegar a edição nova. Mas vai lá que fosse, né? Você ficar relembrando e ficar resgatando um gibi de 2, 3 meses atrás, um pedaço, um trecho de 2, 3 meses atrás. Mas no formato de ônibus fica cansativo. Você está relendo aquilo ali que você acabou de ver na edição passada. Só que a edição passada está, né, 10 páginas para trás, você acabou de ler. Então, para que você vai ler de novo? Fica meio monótono, fica meio vagarosa a leitura. Mas é aquela história, e não é uma característica do Bill Mantlo, pelo menos do que eu li dele, de Hulk, as outras, de Tropa Alpha, não era uma característica tão marcante do estilo narrativo, vamos dizer, do Bill Mantlo. Mas no Ron, por algum motivo, ele sentiu essa necessidade. Talvez, como eu falei, por ser um personagem que ele começa do zero, ele só tinha mesmo o robozinho, né? Só tinha o boneco. E ele cria tudo aquilo lá, todo o contexto, toda a mitologia do Ron. Então talvez por isso ele sentiu essa necessidade de ficar fazendo esses resgates de quando em quando. Eu acho um pouco exagerado. Pelo menos, assim, cara, eu tô falando de orelhada, velho. Tô falando de uma lembrança de muito tempo. Muito tempo. Mais de 30 anos. Então, pode ser que eu esteja falando aqui e até abro aqui a possibilidade de alguém que já leu o ônibus original em inglês, ou que daqui a algum tempo esteja vendo esse vídeo e o ônibus já esteja em nossas mãos, né? E diga assim, poxa, não vi nada disso, não concordo com a sua... É porque é uma lembrança de muitos anos. Eu tinha isso na cabeça, essa melancolia constante, exagerada do Ron. Isso depois eu fui pegar já em sebo e tal, eu consegui ver. E essa coisa de ficar relembrando demais. São duas características que eu acho que não incomodava tanto no gibi mensal, mas se você pegar de um montão para ler, pode ser que incomode. Mas é isso, o Ron é fascinante, é uma história que eu gosto muito dela e gostaria muito que ela fosse completa, trazida completa no Brasil. Eu acredito que a Abril não deve ter feito isso, não deve ter trazido tudo. Acho que nem começou na Abril, começou em outra editora, depois foi para a Abril, porque os personagens Marvel, eles eram, durante um primeiro momento, eles eram separados, né? Acho que era a Ebal que tinha alguma coisa e depois a Abril começou a pegar os personagens todos. E é um negócio que a galera estava muito afim, não apenas aqui no Brasil, mas eu acho que mais até nos Estados Unidos, a pessoa estava muito afim de ter o material do Ron de novo. Aparentemente, pelo que eu vi na internet, os quadrinhos do Ron, depois que a Marvel perdeu a licença, ou não se interessou em renovar, não sei, mais ou menos como uma coisa do Conan, né? Depois que a Marvel não tinha mais a licença do Conan, o Conan foi publicado em outras editoras. Dark Horse e outras coisas aí. Até nas editoras europeias hoje publicam Conan. Então aconteceu mais ou menos isso. O Ron continuou em outras editoras. Eu lembro, inclusive, do segundo ônibus do Hulk, Peter David, tem o casamento do Rick Jones. Tem uma fase, tem um pedacinho do Rick Jones. O Rick Jones sempre foi uma espécie de, né, parceiro faz tudo dos heróis, né? Começou com o próprio Hulk, depois o Capitão América, depois o Capitão Marvel, e ficou um tempo também com o Ron, meio que aliado ali ao Ron. Aí eu lembro que no ônibus, segundo ônibus do Incrível Hulk, by Peter David, aparece o Ron, mas a Marvel já tinha perdido.
é uma espécie de easter egg, uma espécie de brincadeira. A Marvel já não tinha mais os direitos do personagem, então ele não é citado como Ron, the greatest Space Knight, o maior de todos os cavaleiros. Que é um negócio que o próprio Ron de vez em quando falava sobre si mesmo, né? Se eu não me engano, ele falava, não, eu sou o Ron, o maior de todos os cavaleiros espaciais. Ele não é citado assim, ele tá no casamento do Rick Jones com a Marlo Chandler, e aí aparece um cara alto, o corpo de humano, não é um ciborgue. Porque eles já não tinham mais os direitos, então não aparece a figura do ciborgue. Aparece o Ron como ele era na figura humana. Que não é, a gente não vê isso acontecer, ele voltar a ser humano. Só se a Abril não publicou, mas a gente não viu isso nas histórias do Ron, ele voltar a assumir a condição de humano pleno, né, 100% orgânico. Mas aí o cara põe a mão no Rick Jones e fala assim, ele fica meio titubeando, ele fala, Ron? Tá o Ron e a Brandy, já como humanos. E o Ron fala, pô, não sei nem como é que você conseguiu mandar o convite, né, para mim, tão longe e tal. Ele vem lá de Galador, sei lá como é que pronuncia. Ele vem do planeta para o casamento do Rick Jones. Acho que é a única vez que o Ron aparece depois que a Marvel perdeu os direitos do personagem. Mas ele continuou, teoricamente, em outras editoras. A fase mais interessante é essa fase do Bill Mantle. Esse período é um período que é o meu período da Marvel, que eu gosto da Marvel, é isso daí, cara. Porque o cara precisa ir pra academia 8 e quase 9 horas da noite. Esse é o meu período da Marvel, que é o período onde a editoria geral estava na mão do Jim Shooter. Acabou de falecer, acho que 70 e poucos anos. Fiquei até triste, viu? Porque dizem que ele era um editor muito duro, muito contundente, muito incisivo, cobrava demais as pessoas. Muitos autores não se davam bem com a forma como ele geria a Marvel, né? Ficou quase 10 anos na empresa, mas foi o período que eu me tornei leitor Marvel de fato. Foi o período do Jim Shooter. E vou falar um pouco do Bill Mantlo. O Bill Mantlo era um escritor muito prolífico, era uma espécie de faz-tudo da Marvel. E, na minha opinião, ele está no mesmo nível do Peter David, do John Byrne, né, do Chris Claremont, embora ele não tenha pego personagens tão emblemáticos quanto X-Men, quanto pegou o Hulk, né, mas não pegou grandes fases, sei lá, do Homem-Aranha, dos Vingadores. Mas eu gosto muito dele. E infelizmente ele teve um acidente, sofreu um atropelamento e mudou totalmente a vida dele. Ele teve sequelas para o resto da vida. Ele está vivo até hoje, mas pelo que eu vi na internet, foi assim, acho que ele estava se separando da esposa e tal, e ele tinha um hobby de, não sei se era bicicleta ou se era andar de patins, de skate, alguma coisa assim. E ele foi andar fazer esse hobby dele, fazer fazer, e foi atropelado. O cara atropelou, ele bateu a cabeça. O motorista fugiu, não prestou socorro, e ele ficou para sempre com essa sequela gravíssima, não consegue mais escrever e tal. Ele já tinha parado, né? Ele colaborava esporadicamente com a Marvel, com a DC, mas aí eu sigo a filha dele no Instagram, e ela contou que quando ela era criança, ela ia muitas vezes com o pai na redação da Marvel e tal. E ao mesmo tempo ele estava estudando ainda para se tornar advogado. Ele queria trabalhar com direito. Primeiro ele tentou alguns escritórios de advocacia, mas viu que não era a praia dele, que ele gostava de uma coisa mais
uma abordagem mais social, ele virou defensor público, lá do estado de Nova York, uma coisa assim. É aquele cara que ajuda as pessoas. Aí a filha perguntou, porque para ela era um barato, né? O maior barato ir para a redação da Marvel, imagina. Garota ir para a redação da Marvel. E aí ela falou, por que ela perguntou por que ele ia parar e tal. Ele falou, porque eu queria ser um super-herói de verdade, ajudar as pessoas. Então ele tinha uma. Tem, né? Ele está vivo, ele tá vivo até hoje, embora, né, numa condição muito difícil, muito problemática. Ele queria ser queria ser mais ou menos aquele super-herói que ele escrevia nas histórias da Marvel. Ele queria fazer o bem, digamos assim, como defensor público. E parece que ele teve uma carreira como defensor público até o acidente. Depois do acidente, ele foi muito ajudado, muito cuidado pelo irmão dele. O irmão dele cuida dele até o fim da vida. O irmão dele já faleceu antes, né? Alguns anos aí. E aí agora quem cuida quem é a tutora, quem é a guardiã do pai é a filha dele. E o irmão foi até o fim da vida uma espécie de irmão barra pai do Bill Mantlo. Então é uma história bonita, porque o irmão cuidou do irmão do Bill Mantlo até o fim da vida dele, né? O Bill Mantlo continua, tá firme e forte. E melhorou. Estava numa situação difícil porque o tratamento é caro, ele precisava de uma estrutura. Hoje ele está em home care, né? Está em cuidados dentro de casa, mas ele chegou a ficar na instituição e tal, porque não tinha condições mais financeiras. Vai embora, né? Dinheiro de gasto com saúde, não tem patrimônio que chegue. Então, de certa forma, é legal você saber que você está, de alguma maneira, direto ou indiretamente, comprando esse material, você vai contribuir para uma melhor qualidade de vida do Bill Mantlo. Dizem que melhorou um pouco, melhorou bem a situação quando saiu aquele filme dos Guardiões da Galáxia. E o filme dos Guardiões da Galáxia não é a equipe original dos Guardiões, é uma equipe, não sei nem se ela existiu nos quadrinhos, para te falar a verdade. A minha equipe dos Guardiões é tradicional dos anos 70. Não, mas ele é um co-criador do Rocket Raccoon, o Bill Mantlo. Então, com o filme, o personagem participando do filme, ele ganhou alguns direitos autorais e tal, então ele melhorou bastante a condição de vida, a qualidade de vida, vamos dizer assim, dele, dentro de uma situação ainda muito difícil, porque não tem solução para o que aconteceu, né? Foi um acidente muito grave, ele machucou e teve sequelas, né, neurológicas permanentes, infelizmente. Acontece, são coisas da vida. Mas é um autor que eu tenho muito carinho. Gostava muito também do Mark Greenwald, já falecido. Eu acredito que o Bill Mantlo está nesse nível desses grandes autores da Marvel dos anos 70, final dos 70 e começo dos 80, terceira geração da Marvel, né? É um cara que eu gostava muito, principalmente no trabalho dele no Hulk. É que, claro, o trabalho dele no Hulk fica meio que eclipsado pelo trabalho do Peter David, né, que foi muito longo e muito grandioso. Mas é tão bom quanto, cara. Eu adoraria ter. Inclusive, eu acho que eu deveria ter, como tem no ônibus do Peter David, tem lá Hulk by Peter David, né, por Peter David. Não seria nenhuma injustiça, tá escrito lá Ron by Bill Mantlo e Sal Buscema e outros, né? No final, o Steve Ditko ajuda, tem outros desenhistas. Mas, basicamente, quem escreve o Ron é o Bill Mantlo. Então, seria muito justo que tivesse na sobrecapa ou na capa do ônibus fizesse menção ao nome do Bill Mantlo. Até para fazer justiça a esse
Então, realmente é um material muito legal, que é aquela coisa, a gente não sabe se isso vai... Pode ser que seja um mega sucesso, eu não sei se já lançou tudo lá nos Estados Unidos, pode ser que já tenha lançado. Mas se for um mega sucesso, quem sabe, né? Ron não volte para o universo Marvel. Tudo é possível. E como a gente não teve acesso a tudo, é uma oportunidade única. Porque mesmo que não tivesse fora de catálogo há muito tempo, nos Estados Unidos eles têm essa cultura muito maior de sebo, de revistas usadas e tal. Então quem se interessava provavelmente teve acesso, se não a tudo, a uma grande parte. De alguma forma teve acesso ao material. A gente não. É difícil você... Mesmo que você pegue em sebo aí as revistas do Hulk, do X-Men, onde saía a saga do Ron, é muita coisa e não tem essa mesma quantidade que tem no mercado americano, é completamente diferente. Então fica aqui meu abraço ao Bill Mantlo, ao Salbucema, e minha despedida, minha saudade aí do Jim Shooter, um cara que eu realmente tenho uma memória afetiva muito grande dele como editor da Marvel. Eu comecei um pouco antes, nem sei se foi antes dele como editor, viu? Porque como eu falei, mas eu lembro muito dele editando e lembro de assim, virar entre aspas, um colecionador da Marvel com a Guerras Secretas, né? Antes eu lia esporadicamente, eu comprava o Gibi do Aranha, do Hulk, uma coisinha aqui, outra ali, Capitão América, mas não era uma coisa, sabe, tão importante na minha vida. Puta, vai chegar o gibi e tal,